Jesus é o nosso mestre, ele veio ensinar de Deus a saber a vontade, por ele ao Pai chegar e por ele chegar. Em cada passo um exemplo de amor ao semelhante, Deus sempre espera de nós testemunho a todo instante, a todo instante. La 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 la. Jesus é o nosso mestre, ele veio ensinar de Deus a saber a vontade, por ele ao Pai chegar, por ele chegar. Cada passo um exemplo de amor ao semelhante, Deus sempre espera de nós testemunho a todo instante, a todo instante. La 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 Sejamos todos muito bem-vindos na celebração do aniversário da nossa instituição, o Centro Espírita Irmão Jacó, da cidade de Porto Velho, em Rondônia. A oportunidade que nós temos hoje de falar um pouco sobre Jesus, o Evangelho vivo de Deus. O tema central da nossa semana é a apresentação da discussão sobre Jesus e o Espiritismo. E dentro dessa perspectiva, é muito importante que nós observemos como que a doutrina espírita apresenta Jesus para todos nós. Porque há uma tendência de nós termos uma leitura de Jesus por aquilo que, de certa maneira, as doutrinas, de maneira geral, apresentam sobre quem seja essa figura, Jesus. Mas a doutrina espírita oferece uma visão muito transcendente de quem seja o Cristo. E hoje, quando nós vamos ver Jesus e o Espiritismo, e na condição dele ser o Evangelho vivo de Deus, nós precisamos percebê-lo não apenas na figura daquele homem nascido na Judéia e que viveu boa parte de sua existência na Galileia.
Hoje, nós não iremos falar de Jesus de Nazaré. Nós iremos falar de Jesus, o Cristo planetário, como a efetiva expressão daquilo que podemos chamar como sendo o Evangelho vivo de Deus. E assistir, diante daquilo que a doutrina espírita nos coloca, 12 virtudes extraordinárias que ele apresenta para todos nós, como sendo a referência de baliza moral daquilo que ele ensinava no seu Evangelho e que ele bem executou, bem representou ao longo da sua tarefa de governador da Terra, desde o princípio da missão que ele recebeu há 4,5 bilhões de anos atrás. Nessas 12 virtudes, poderemos acompanhar o desfiar daquilo que o Cristo propõe dentro dos evangelhos, mas na ótica transcendente que o Espiritismo nos remete a perceber. É aí que nós poderemos considerar que, dentro dessa perspectiva, a primeira das grandes virtudes que nós observamos no Cristo como governador do planeta é a virtude da obediência. Quando ele, participante de uma reunião de espíritos crísticos nas proximidades do sistema solar, estabelece essa coletividade de seres de elevada condição espiritual, que um deles haveria de assumir a missão para coordenar os destinos de um orbe. Ali, naquela oportunidade, aquele que nós iríamos chamar de Jesus aceita a missão, obedece a esse comando, a esse ditame da Assembleia e se apresenta de maneira inequívoca para exercer esse papel na sociedade em que vivemos. A primeira das virtudes oferecidas pelo Cristo planetário é a obediência aos desígnios superiores, aquilo que muitas vezes nos falta, porque diante dos chamamentos que a vida nos faz, nós muitas vezes nos tornamos rebeldes, resistimos ao processo de aprendizado e negamos a nós próprios a condição de sermos efetivamente contados entre aqueles que obedecem. A primeira das grandes virtudes ensinadas por Jesus na condição de evangelho vivo de Deus é ensinar-nos a obedecer, a realizar aquilo que nos está designado pelas forças superiores, porque conhecem melhor do que nós os destinos para onde seguimos. A segunda grande virtude oferecida por Jesus no curso dos milênios é, além da obediência, a determinação, a capacidade que ele demonstra de perseverar no trabalho de edificação das forças biológicas para a construção das formas vivas que edificarão progressivamente no curso do tempo a evolução anímica que oportunizará progressivamente a encarnação de seres cada vez mais complexos e garantindo assim o desenvolvimento das potencialidades do princípio espiritual, a fim de que ele consiga exercer mais futuramente a sua condição de livre-arbítrio, funcionando assim como sendo um espírito propriamente dito. Nesse trabalho, o Cristo planetário vai empreender praticamente toda a história da Terra. Os 4,5 bilhões de anos que ele trabalha foram executados exatamente para a edificação do gênero humano. O homem, na condição que nós conhecemos, possui, segundo se crê, um tempo muito menor. Está na Terra há muito menos tempo do que nós imaginamos. Fala-se de 10 mil anos, o tempo em que o Homo sapiens verdadeiramente surgiu no planeta. Onde estaria a nossa perseverança,
a nossa determinação em seguir esse propósito, a determinação de continuar progressivamente, sem desistir, ensaiando formas e mais formas, até o êxito de construir na Terra um ser capaz de pensar por si mesmo, de ter livre-arbítrio e iniciar os seus primeiros movimentos na edificação de uma civilização consciente de si própria. Essa seria a segunda grande virtude que ele nos ensinaria quando encarnado, mas que vem nos ensinando desde o princípio da história da humanidade. Uma terceira virtude que nós poderíamos observar desse mesmo Cristo planetário é o momento através do qual o nosso governador, assistindo o desabrochar do gênero humano, observando o surgimento da espécie humana, o início da civilização, nos desembaraçando da pré-história e nos ensaiando a entrar na história, que ele faz a convocação de uma quantidade enorme de espíritos que estavam em outros lugares sedentos de progresso, mas aprisionados às suas imperfeições, não tendo mais lar em virtude dos degredos planetários que acontecem com certa frequência no universo. O Cristo, então, ensinando-nos a terceira virtude, a solidariedade, oferece a nós a condição de aprendermos a recolher aqueles outros que precisam de nós. Sim, eles estavam desarvorados, perdidos, sem perspectivas de futuro. O mundo que os abrigava já não poderia mais retê-los, em virtude da desnecessidade de que eles permanecessem ali, pelos avanços naturais que seus planetas de origem estavam atravessando. Essas entidades, extremamente inteligentes, mas profundamente atrasadas moralmente, recebem de Jesus o beneplácito de trazê-los para a nossa condição planetária, para que aqui, entre os homens, pudessem deixar o seu contributo de saberes, ao mesmo tempo em que nós, observando as movimentações do nosso Cristo planetário, concluímos que a solidariedade é uma virtude que nós devemos desenvolver, ao invés de nos afastarmos dos que são diferentes de nós, ao invés de renegarmos os que não pensam como nós, os que possuem ideais de vida diferentes dos nossos, ele nos mostra a necessidade de nos aproximarmos daqueles que nos são diferentes, para que vençamos as nossas dificuldades, para que consigamos crescer como espíritos, aprendamos com o Cristo planetário a não virar as costas para os outros, mas sermos capazes de aprender com essa experiência, exercendo dentro de nós a solidariedade legítima que constrói uma civilização na Terra, composta fundamentalmente de dois naipes de espíritos, os espíritos nativos do planeta e aqueles outros migrados que se miscigenam na nossa cultura, deixando grandes contributos intelectuais, filosóficos, científicos, artísticos e também religiosos, embora aqui viessem recolher o grande contributo do aprendizado moral que ainda não possuíam. Meu Deus! É assim que nós observamos a presença do governador planetário no curso do tempo, ensaiando conosco o aprendizado das virtudes que ele nos oferece, ao aprendermos a quarta das virtudes oferecidas pelo governador planetário. Diria Jesus que estava nos ensinando a quarta das grandes descobertas morais para nós, ao nos mostrar a possibilidade de nós aproveitarmos os maus para crescermos. Não poderia Jesus virar as costas para os maus e não querê-los na nossa sociedade?
Não poderia Jesus deixar com que a terra se desenvolvesse apenas com os nativos, com a semente boa, e assim, com a boa semente, construir uma sociedade mais cordata? Não. Ele mostrando a capacidade de sabedoria que nós precisamos desenvolver, ele não se afasta dos maus. Ele usa o conhecimento que os maus têm para ensinar os que não sabem, e usa das potencialidades que ele tem de moral para ensinar aos maus o que eles ainda não sabem. Se eu não sei o que você sabe, me dê o que você tem, e eu te darei o que eu possuo. Ele mostra aqui a capacidade da sabedoria, da tolerância, da capacidade de nós lidarmos com as pessoas, sem nos afastarmos delas, sem promovermos em nós esses movimentos infelizes nos quais nós nos segregamos em determinados quistos de pessoas que pensam de maneira semelhante. Jesus, ao nos ensinar essa quarta virtude, desperta em nós a necessidade da sabedoria decorrente da tolerância, aprendendo a conviver com os desiguais, a não odiar aqueles que pensam diferente de nós, mas conseguirmos, de fato, aprender com todos e desenvolvermos as nossas potencialidades, ainda que tenhamos dificuldade no convívio, mas oportunizando a nós próprios o dom de nos desembaraçarmos do ódio, do exclusivismo e das negativas que a vida muitas vezes nos pede para que vivamos, mas nós precisamos efetivamente termos coragem para conviver com os desiguais, para aprendermos a ser melhores. A quinta virtude que Jesus traria para nós, no ensinamento que ele esteve conosco, foi a possibilidade de oferecer a esses espíritos, de maneira muito nítida, a capacidade de dizer a todos: sim, eu me comprometo de trazer vocês ao planeta, mas eu darei de volta o meu contributo a vocês. Ele se compromete com esses espíritos de que eles não ficariam sozinhos. E apesar de serem endurecidos, bárbaros, cruéis, sanguinários, egoístas, perversos, criminosos, assassinos, ladrões, desprovidos do caráter moral que se poderia esperar, o Cristo planetário não lhes nega ajuda e diz que mandaria seus emissários, os seus embaixadores celestes, para que descessem entre os homens para ensinar a eles as diversas doutrinas religiosas que enchem os papiros, as placas de argila, os pergaminhos já velhos e as diversas outras formas de registro dos conhecimentos feitos ao longo da história, nas folhas de figueira e em todas as demais formas de registro, seja na pedra, seja nas formas mais passadiças que o nosso mundo possui. Ele vai nos ensinar a quinta virtude, o compromisso com aquilo que disse. Ele disse: eu mandarei meus emissários. E ele não deixou de mandar. Será que a gente faz isso? Será que a gente cumpre o que fala? Será que a gente exerce aquilo que diz que vai fazer? A grande lição de Jesus, nesse momento, ao oferecer a nós a sua quinta virtude, é nos ensinar a cumprir a palavra que dizemos. E ele manda Krishna, Buda, Sócrates, Furri, Confúcio, manda Cabala, manda os Vedas, Zaratustra, Hermes Trismegisto. Meu Deus, uma imensidão de homens conhecidos de nós. E os outros que nós nem sequer conhecemos o nome. Aqueles que a história não registrou e nem por isso deixam de ser emissários divinos que desceram sobre a terra, encarnaram entre os homens para ensinar as verdades espirituais.
compromisso com a palavra, não desistir daquilo que sabemos que é o certo. Porque nós podemos, diante dos golpes que a vida nos dá, dizer: eu me comprometi, mas eu não vou cumprir porque não merecem. Não merecem, não. É por mim. Em honra a mim mesmo, não desistir dos propósitos superiores que temos, a quinta das virtudes que ele nos ensina, a capacidade efetiva de nós nos voltarmos para dizermos de maneira verdadeira: não, eu tenho um compromisso de palavra e eu irei executar até o final. A sexta das virtudes que ele nos ensina está relacionada com o momento através do qual, depois de enviar uma série de seus missionários, que descendo sobre a terra e ensinaram o amor, sendo ouvidos alguns, não sendo ouvidos outros, transformando alguns, não transformando a outros, nós vamos perceber a partir daí um mar de dores que se segue a esse processo infeliz em que os homens, mesmo diante das lições imortais que foram oferecidas às criaturas humanas, muitos deles não despertaram. Ficaram como que indiferentes, desinteressados das verdades do Espírito. Então, cumprindo a sua palavra, quando disse que mandaria seus emissários e que dentro dessa perspectiva ele mesmo viria, ele cumpre a palavra, mesmo que os homens tenham se mostrado arredios aos ensinamentos espirituais, ele não se faz por rogado, e uma vez que ele tenha dito que ele iria vir ao planeta, ele vem. E a quarta virtude que ele apresenta para todos nós é a condição de nos oferecer a sua renúncia, a sua capacidade de renunciar às condições espirituais mais extraordinárias nas quais ele vivia, as condições maravilhosas nas quais Jesus, o governador planetário, decide renascer entre os homens. Renunciar do nosso conforto em favor dos outros. Seria tão fácil nós nos encastelarmos no nosso orgulho e no nosso egoísmo diante daqueles que parecem surdos aos apelos do bem. Imagine que você vive num conjunto de pessoas e que existem surdos que não ouvem o bem. Você manda emissários, você manda notícias, você manda ensinamentos, você manda pessoas, você divulga, você fala, você tenta despertar, mas eles são surdos. Eles não ouvem. E você manda outros e manda outros, e eles continuam surdos. Então, o governador planetário, para nos ensinar o que é que ele faz, ele renuncia à sua condição de governador para estar entre as criaturas. O processo de mergulho do Cristo na carne para oferecer às criaturas diretamente de sua própria boca o evangelho puro, cristalino de Deus através de Jesus, é a mais extraordinária expressão de renúncia que nós poderíamos ter. Um exemplo para nós, aprendermos com a renúncia dele, a também renunciarmos aos nossos prazeres, às nossas facilidades, em favor do coletivo, em favor do crescimento de todos. Eu poderia ir sozinho, mas eu prefiro ir mais devagar, renunciar aos meus confortos para que todos nós possamos ir juntos na caminhada que temos para seguir. Espelhemos-nos nele, a condição que ele nos oferece de aprendizado. Jesus, então, dentro desse cenário, vai oferecer para nós a sétima das suas virtudes.
a humildade. Ele poderia ter nascido num lar faustoso. Ele poderia ter sido sacerdote do templo. Poderia ter sido um rei para sentar num trono e promanar as suas leis. Ele poderia ter sido um romano para comandar o império romano. Mas ele prefere nascer na obscura cidade de Belém, na Judéia. E depois viver na cidade mais obscura ainda, Nazaré, um vilarejo esquecido, às margens do lago Tiberíades, na porção mais pobre da província mais miserável do Império Romano. Ali, vivendo entre homens mais simples do que ele, deixa lições de humildade extraordinárias. Quem de nós, debruçado sobre a peça horizontal do estábulo onde Jesus nasceu, vendo Maria dar à luz num lugar que era uma estrebaria, aonde a criança foi colocada sobre um coxo para que os animais se alimentassem, poderia dizer: meu Deus, que destino miserável não me espera essa criança. Porque ele parece um derrotado, ele parece um vencido, ele parece alguém que perdeu. Assistir à história do Cristo, sua crucificação, seu martírio na cruz, é toda uma demonstração inequívoca aos olhos dos homens de que Jesus é um perdedor. Ele perdeu. O mal venceu. O mal venceu e Jesus foi o derrotado. Mas aquele que consegue perceber nas entrelinhas da mensagem de Jesus, lê o Cristo vivo, porque ao assassinarem Jesus, inflamaram uma legião de cristãos que dominaram a terra e que, mesmo sem a presença do Cristo, espalharam sobre o planeta uma doutrina transformadora que venceu o Império Romano, que espalhou-se sobre a Europa e que se tornou a religião mais extensiva hoje na Terra. Aquele mesmo Cristo, daquela província esquecida, que pareceu ser vencido na cruz, ensanguentado, é o grande vitorioso no curso do tempo. A humildade do Cristo, seu silêncio e sua renúncia, sua condição de ensinar para que a semente brotasse, suas ideias se multiplicassem e os homens inflamados por um amor que nunca haviam sentido antes se levantaram para se unirem em um propósito único. É a grande lição que temos para as nossas vidas. Jesus, o anônimo que levantou as massas, que transformou a terra, que modificou a história da humanidade. A sua sétima virtude, a humildade, escondia por trás dela uma vitória que estava sem que os homens percebessem no curto prazo, mas que representava a condição de que nunca mais os homens de Israel seriam os mesmos. Nunca mais o sol se debruçaria sobre Jerusalém sem que os homens tivessem agora uma nova forma de pensar, uma nova maneira de agir. A oitava das virtudes que Jesus, o Mestre, nos ensinou é o seu desprendimento. A capacidade de aceitar quando as coisas não vão como nós gostaríamos que elas fossem. Qual seria o lógico de nós imaginarmos? O que seria o lógico de nós pensarmos? Se o governador planetário vem à Terra, sua doutrina vai ser exitosa o tempo todo. Ele terá vitórias em todos os lugares, todos se curvarão diante dele e nós conseguiremos efetivamente tê-lo sempre ao nosso lado, como sendo o nosso grande mestre e ensinador. Mas ele passa pouco tempo. Segundo a história oficial, seriam 3 anos, um número que nós não temos certeza do ponto de vista histórico. Mas é um intervalo de tempo curto.
Mas foram esses 3 anos, foi essa gota de 3 anos que ele derramou sobre a terra que fez florescer o cristianismo que vive até os dias de hoje. Sua crucificação, que parecia apunhalar o coração dos homens, foi o influxo de coragem para que eles se domassem, se determinassem a fazer um trabalho de divulgação dessa mensagem. E o mais impressionante nessa 8ª virtude de Jesus é o seu desprendimento. Porque a mensagem que ele deixou se desvirtuou. Os ensinamentos que ele trouxe não se concretizaram. Não, os homens corromperam o que ele queria. Foi uma frustração muito grande. Não somente a morte de Jesus, que de certa maneira abalou os discípulos, mas eles ganharam coragem e multiplicaram a divulgação, mas 4 séculos depois, a sua doutrina se corrompeu. A doutrina do amor tornou-se a doutrina da intolerância, da violência, da guerra, do desamor e de uma série de práticas absolutamente contrárias ao que ele pregava. O que seria de se esperar? Que o governador planetário ficasse profundamente indignado com o que aconteceu. Eu não aceito um resultado diferente daquele que eu estou esperando. Eu me revolto diante do fato de que o cristianismo pegou uma vertente que não era para pegar. Mas ele demonstra uma superioridade enorme, um desprendimento ao assistir a sua própria doutrina se corrompendo, se contorcendo, se transformando, se transmutando numa doutrina de ódio. Como assistir isso? Ocorre que o nosso governador planetário ele tem uma característica muito interessante. A capacidade de entender que os homens precisam escolher as suas próprias histórias. E como existe a lei de causa e efeito, ele sabe que pela lei de causa e efeito, todos nós responderemos à lei por aquilo que nós tivermos feito. Pode ser que a justiça humana não alcance aqueles que corromperam o cristianismo original. Pode ser que a justiça humana não tenha mãos para, de repente, dizer àqueles que transformaram os templos cristãos em lugares distintos daquele que deveriam ser. Pode ser que a justiça humana não os alcance. E eles tenham desencarnado em condições faustosas, incensados pelos homens, como poderosos. Mas a justiça de Deus é diferente da justiça dos homens. E é por isso que o Cristo não se abala com a forma pela qual a sua doutrina sofre essas transformações tão amargas. E ele assiste não impassivelmente, mas articulando os planos para que se pudesse dar a condição de equilíbrio para o planeta, de harmonização da Terra, respeitando o livre-arbítrio dos homens e amparado na lei de causa e efeito. Desprende-se daquela possessividade do seu movimento estar se corrompendo e, por isso, acaba se movimentando na direção de entender que os homens têm o direito de errar. Os homens imaturos têm o direito de fazer opções que não sejam as mais esperadas por ele. Aguardará os homens no curso do tempo. Isso nos remete à 9ª das virtudes que o Cristo planetário nos ensinou. Sim, porque depois do desprendimento, a 9ª das virtudes oferecidas pelo Cristo planetário não poderia ser outra. A paciência. A paciência. Assistir por um milênio, seu cristianismo se corromper, se transformar numa doutrina de tanta violência, é uma coisa impressionante. Mas a paciência do Cristo diante da rebeldia das criaturas é uma lição para nós.
Se nós acreditamos que somos almas imortais, por que o desespero com as coisas do agora? Não sabemos nós que o tempo passa? Não sabemos nós que somos almas que iremos viver para sempre? Não conhecemos nós a história da própria humanidade? Não somos sabedores de 300 anos de escravidão existentes no Brasil? Não conhecemos os desatinos acontecidos no espaço macro e no espaço micro do planeta, em que indivíduos, de repente, tomaram atitudes equivocadas? Não sabemos nós o curso que as religiões tomaram ao longo da história? Então, por que nos desesperarmos se a história que vivemos agora toma rumos que não são os que desejamos? Se nós sabemos que a história não se escreve nos dias, a história se escreve nos séculos. Estamos a apenas 220 anos da Revolução Francesa. Tudo que se escreveu de lá para cá aconteceu em apenas 2 séculos. E o que se construiu nesse tempo é assim. A história se constrói de maneira muito devagar. E o governador planetário, assistindo o pender da sua mensagem para outros caminhos, assistindo a rebeldia do espírito humano, acerena-se por dentro, sabendo que é através da paciência e do exercício contínuo do seu esforço que poderá promover a mudança da criatura humana, oferecendo assim para nós a 10ª das virtudes que o Cristo teria para nos ofertar: a perseverança. A perseverança em reerguer a criatura humana tantas vezes quantas se fizerem necessárias. Por quantas vezes a história da humanidade já não teve a possibilidade de se erguer e se jogou no fosso outras vezes? Por quantas vezes isso já não aconteceu na história? Jesus mesmo, convivendo conosco dentro das perspectivas que ele nos oferecia de ensinamento, nos disse: ah, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu te juntei debaixo das minhas asas, como a galinha junta os pintinhos. Quantas vezes eu já te juntei, Jerusalém. E a história da humanidade, por quantas vezes nós já renteamos com a desgraça e já renteamos com a virtude e resvalamos de novo para o fosso da nossa mediocridade. Conhecedor das fragilidades humanas, do punhal que nos assinala a característica da violência, do desamor e da crueldade, do egoísmo e do orgulho, o Cristo planetário não desiste das suas criaturas. Não desistirá de nós. Esse é o propósito de um Cristo planetário. Não desistir das suas criaturas, porque nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Ele chamará suas ovelhas e as reunirá no aprisco, porque esse é o papel do bom pastor, porque ele dá a vida pelas suas ovelhas. Assim, portanto, Jesus, o bom pastor, ele cuida das suas ovelhas. Ele perseverar no propósito de cuidar de todos nós, porque é assim que a história se escreve. É assim que o pincel da história vai desenhando os seus caracteres. Amanhã, a história de hoje será passado, assim como o passado já passou. Nós lemos os livros de história e a história da Terra tem um futuro grandioso. Nós caminhamos para a condição do progresso. É isso que a doutrina espírita nos aponta. E essa característica 10ª do Cristo planetário é uma característica extraordinária. O dom de não desistir,
Porque se o anjo da guarda não desiste do seu protegido, um governador planetário não desiste do seu planeta. E a 11ª das virtudes? Qual é a 11ª? A 11ª é o dom de acreditar na criatura humana. A fé na mudança do indivíduo. Ele persevera por uma razão, por causa de outra virtude. Eu tenho certeza que vocês serão capazes de mudar. E aqui há uma coisa muito interessante, que é o esforço do Cristo na transição planetária e no processo de mudança, de transformação e de edificação do mundo de regeneração sobre a Terra. E nós, muitas vezes, de maneira até ingênua, ficamos pensando assim: ai, meu Deus, quando é que essa transição vai chegar? Ai, meu Deus, quando é que essa transição vai chegar? Como se a transição viesse de fora para dentro. E não é. A transição planetária é do indivíduo para o mundo. É o homem convertido que se junta a outros homens convertidos que constroem um mundo de regeneração. O que isso significa na prática? Isso significa, na prática, que embora a Terra ainda não seja um mundo de regeneração, ela é um mundo em transição para um mundo de regeneração. Ora. Se ela é um mundo em transição para o mundo de regeneração, é sinal de que ela não tem ainda elementos suficientes para ser ainda regeneração. Mas se ela está em transição, ela já tem elementos de regeneração. Sim, no bojo da população da Terra, nós já possuímos indivíduos que já vivem em regeneração nos dias de hoje. Muitos dos que vivem na Terra já vivem em regeneração. E como sei se eu já vivo? Se eu amo, se eu não odeio, se eu partilho, se eu amo as pessoas, se eu sou capaz de dar as mãos aos outros, se eu entendo Deus como meu Senhor. No livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3, no item 17, no final do primeiro parágrafo, é dito que existem 3 características para o mundo de regeneração. Verifiquemos nós se já temos as 3 para dizer: nossa, já consigo ser contado entre os da regeneração. Primeira característica: fé em Deus e na sua lei. Acreditar que Deus está no comando de todas as coisas, que todas as coisas passarão, que somos espíritos imortais e, portanto, somos indestrutíveis. Nada poderá nos destruir. Conhecemos a sua lei e queremos viver essa lei. Se nós estamos dentro dessa condição, sim, nós já temos o primeiro atributo da regeneração. O segundo atributo, o desejo da partilha, o desejo de dividir, de compartilhar, de estar numa sociedade mais equânime, sem divisões sociais tão violentas. Não. Agora, o momento que vivemos é de tentar encontrar essas 2 virtudes em nós, porque se formos pelo materialismo, não iremos para sair da transição. Iludem-se todos aqueles que poderão construir uma sociedade regenerada sem Deus. Não vai. A religião será uma base fundamental. Não uma religião dogmática, mas a certeza de Deus, de sua lei, de obedecer à sua lei. Os que afrontam a religião, os que afrontam os templos, os que desconstroem os valores espirituais, não possuem os atributos da regeneração. Assim como aqueles que não querem partilhar, não querem dividir, não querem se irmanar, não querem diminuir as diferenças sociais, também não possuem as características. Nós temos que ter a fé viva e querer viver essa fé e querermos partilhar com os outros. Mas há uma terceira, que está também colocada nesse parágrafo do Evangelho segundo o Espiritismo. Temos que vencer o ódio. Temos que vencer o ódio. Quem odeia vai ficar na retaguarda. Quem odiar não segue para a regeneração. Se você odeia, retire o ódio do coração. Se você já tem as 2, trabalha para tirar o ódio.
para conseguir ter mais um atributo. Mas são 4 agora. O próximo é a paixão. Tem que vencer a paixão. Às vezes nós temos paixões. Nós temos um time de futebol ardente, a gente ama aquele time, é capaz até de agredir as pessoas pelo time de futebol que a gente tem. As paixões envilecentes são muito perigosas. Nada das paixões. Aqui estão inseridas as paixões no que se diz respeito à sexualidade desregrada, mas está também as paixões que nós desenvolvemos na nossa sociedade atual, quando elegemos determinadas coisas para nos apaixonarmos por elas ardentemente, a ponto de agredir pessoas por aquilo que acreditamos. Então, a primeira é a fé em Deus. A segunda é a partilha, a capacidade de construir uma sociedade equânime. A terceira é vencer o ódio. A quarta é vencer as paixões. A quinta delas é a vitória sobre o orgulho. O orgulho. Eu tenho, então eu sou intolerante. Eu tenho, você não tem, porque eu posso ter, você pode ter. Então, enquanto a gente criar isso aí, a gente vai criando abismos, degraus sociais, violência social. Tem que vencer o orgulho, que dá direito às intolerâncias das diversas ordens que o nosso mundo possui. E a última delas, a inveja. O orgulho é quem tem, a inveja é quem não tem. O orgulho eu tenho e não quero dividir, a inveja eu não tenho, eu quero tomar de quem tem. Então a violência, a ideia de querer construir uma sociedade equânime pela violência não vai dar certo. O que o Espiritismo nos coloca no Livro dos Espíritos, mais especificamente no Livro dos Médiuns, no item 350 na obra, diz que a sociedade evoluirá pela transformação dos indivíduos e não pela violência entre as massas. Não é pela uma sociedade que toma de assalto que nós iremos para uma paz social. O que a doutrina espírita nos propõe é a evolução e não uma revolução. Aí estão, portanto, os 6 pontos. Vamos rever a fé em Deus e a vivência de seus princípios, a sociedade equânime e a partilha. A vitória sobre o ódio, a vitória sobre as paixões. A vitória sobre o orgulho, que gera a intolerância, e a vitória sobre a inveja, que gera a violência. Esses são os atributos com os quais ele vai nos ornar através da transição planetária. Mas ele tem uma 11ª virtude, que é essa fé na criatura. E qual é a última das virtudes do nosso governador planetário? Ai, qual é a última das virtudes dele? A última das virtudes é a excelência da sua didática. Já viram qual é a didática dele? Ele nos ensina pela experiência. Ele não desiste de nós, mas ele nos permite viver as experiências para que a gente prove se nós estamos prontos para a mudança. Mares tranquilos não formam bons marinheiros. É necessário mares revoltos para que nós alicercemos as nossas virtudes, para que nós desenvolvamos a coragem e a certeza de que somos capazes de vencer se estivermos alicerçados no bem. Nunca a violência ofereceu aos homens a verdadeira vitória sobre a vida. Sempre foi o amor, o grande vitorioso. Jesus, na cruz, exangue, ferido, apunhalado, parecia um vencido. Mas, na verdade, foi o grande vitorioso de toda a nossa história. Porque quando os homens pensaram que o haviam vencido, sua doutrina se espalhou sobre a terra, oferecendo consolações e paz para as criaturas humanas. Não nos esqueçamos e procuremos tanto quanto nos seja possível mergulhar nas 12 virtudes do Cristo, para que nos dias sombrios que a vida possa nos oferecer, nós relembrarmos de mergulharmos na obediência, na determinação, na solidariedade, na sabedoria, no compromisso,
na renúncia, na humildade, no desprendimento, na paciência, na perseverança, na fé na criatura humana e na didática da experiência para estarmos alinhados com o Cristo e podermos dizer: sim, meu Senhor, eu aprendi com todas as experiências que tu me ofereceste. E assim, repetindo como Jó, que foi testado na sua fé, nós também podermos dizer: Senhor, obrigado por quereres experimentar o teu servo. Eu estou de pé diante da borrasca e ofereço-me em sacrifício para a vitória dos teus propósitos no mundo em que vivo. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe Rondônia, que Deus abençoe Porto Velho, que Deus abençoe o nosso Centro Espírita Irmão Jacó. Feliz aniversário, nosso querido centro. Que Deus abençoe a todos nós e nos guarde na sua infinita paz. Vamos orar então. Querido anjo Ismael, anjo protetor do nosso amado Brasil, desfralda a tua bandeira de luz sobre a nação que o Cristo planetário apontou para ti, a fim de que fosses dela o tutor. Convoca as tuas falanges de luz para que se coloquem a postos em todos os espaços do nosso país, oferecendo às nossas almas a certeza de que a paz e a serenidade de espírito, derramadas do mais alto sobre o nosso Brasil, há de conferir a todos os lares da nossa pátria a serenidade que precisamos para que consigamos atravessar em paz o período que vivemos. Concede-nos o dom divino de guardarmos as nossas bandeiras pessoais, os nossos ideais particulares, os nossos propósitos individuais e oferecermos-nos efetivamente juntos para a edificação da terra que sabemos que precisa ser erguida nesse território. Que as luzes que se derramam do infinito sobre o Brasil nesse momento, promovendo uma noite de rara beleza, pela imensidão de luzes que se projetam nesse momento sobre o Brasil, aclarando-lhe os destinos e oferecendo para todos nós as luzes que convocam as nossas almas a nos sentirmos assistidos pelo mais alto, que essas luzes penetrem os nossos corações, que os nossos corações sintam a vibração que os primeiros cristãos sentiam nas convocações que eram feitas na Roma antiga. Que todos estejamos dispostos às renúncias pessoais para a vitória dos propósitos superiores que foram assinalados para o nosso país. Que baixem-se as armas, que recolham-se os gritos de guerra, que desmontem-se os palanques, que se enfrasquem novamente os venenos e que nós consigamos nos olhar verdadeiramente como um único povo, como uma única só nação. Quebra as barreiras que ainda possam existir entre as criaturas e concede-nos o dom divino de sairmos dessa experiência vitoriosos, pelo dom de superarmos a nossa pequenez de espírito, de nos vermos divididos sobre nós próprios. Deixa-nos ouvir o clamor de nosso mestre ao dizer que a casa dividida sobre si mesmo rui,
para que não deixamos com que a obra que tu iniciaste seja destroçada pelos nossos interesses pessoais. Eis os nossos corações, Senhor. Aqui estão eles diante de ti, nas nossas mãos. Toma-os para ti. Abençoa os nossos corações que pulsam, que sangram, que vibram, para que tu os abençoes, no propósito de conceder a todos nós a leitura efetiva da necessidade da fé e da partilha, da vitória sobre o ódio e sobre as paixões, sobre o orgulho e sobre a inveja, para que as nossas almas possam se ver como verdadeiras irmãs. Senhor Jesus, nosso Cristo planetário, te rogamos que concedas a Ismael dons ainda maiores do que ele já possui. Cumula-lhes de graça, de bênçãos, cumula-lhe de todas as potencialidades que sejam possíveis a ele ser concedida, para que se engrandeça o poder para a tarefa grandiosa de unir o país, unificar a nação, deitar sobre ela bênçãos que nunca recebera antes, e assim sermos verdadeiramente reconhecidos como a pátria do Evangelho, o coração do mundo. Aqui estão os nossos corações, batidos em compassos diferentes, em cadências distintas, e nós te oferecemos, Ismael, os nossos corações em descompasso, para que tu juntes todos eles, e eles consigam bater uníssonos com um único propósito, de sermos verdadeiramente um só coração, o coração do mundo, e aqui a pátria do Evangelho. Concede-nos essa bênção, Senhor, concede-nos essa graça, e guarda-nos assim, sob a tua infinita paz.